Boa tarde, mais uma vez. Eu quero aqui fazer uma live falando sobre psicanálise. Hoje é o dia da psicanálise e quero falar algo sobre esse assunto. O dia do psicanalista, que é comemorado em 6 de maio, a data ela celebra o nascimento de Sigmund Freud, né? O médico neurologista, criador da psicanálise, nascido em 6 de maio de 1856. É uma homenagem ao legado freudiano e ao método terapêutico que investiga o inconsciente. A data ela faz homenagem, olá Nina, tudo bem? Ao pai da psicanálise, Sigmund Freud, e reconhece o trabalho de profissionais que utilizam o método para investigar a mente humana e acolher angústias. A escolha da data é uma referência direta ao nascimento de Freud, em 6 de maio de 1856. Em São Paulo, o Dia do Psicanalista foi instituído por lei em 23 de abril de 2008, do ano 2008. O que é a psicanálise? O campo clínico de investigação teórica do psiquismo humano, né, criado por Freud no final do século XIX, focado no inconsciente, sonhos e desejos. E o dia ele é celebrado por analistas de diversas abordagens que seguem o estudo do inconsciente, muitas vezes relembrando as contribuições de Freud para a compreensão da subjetividade humana. Eu fiz psicanalista, né? Eu fiz psicanálise, sou doutor em psicanálise clínica, fiz pela SAPDH, inclusive nesse final de semana, nós enfrentamos um seminário de 2 dias, sábado e domingo, o dia inteiro, que foi sensacional. E a história da psicanálise é muito importante e foi criada por Freud, né, que nasceu em 6 de maio de 1856, em Freiberg, Morávia, Império Austríaco, hoje Privor, República Tcheca. Seus pais, Jacob Freud e Amalia Natanson, eram de origem judaica. Aos 3 anos de idade, ele muda-se com a família para Viena, onde recebe a formação em medicina, porém se enveredando para o estudo da mente humana. Ele se aprofunda perfeitamente no estudo da mente humana, movido pelo seu interesse particular em ter esse entendimento sobre a psique humana. Freud conhece o médico francês Jean-Martin Charcot em 1885, quando justamente ele foi a Paris, financiado pela Universidade de Viena. E Charcot era conhecido na época por tratar as pacientes histéricas. Ele utilizava a técnica da hipnose, e por isso ele teve um grande impacto sobre Freud, que não teve dúvida em afirmar a respeito dele, que Charcot, ou Charcot, como alguns pronunciam, é um dos maiores médicos, um gênio, um homem sério, que abala profundamente as minhas intenções, as minhas ideias e intenções. Depois de algumas conferências, saio como se fosse de Notre Dame, com uma nova percepção de perfeição. Isso são palavras de Freud, né? Mas o primeiro passo para o surgimento na realidade da psicanálise foi na década de 1890, quando Freud trabalha com Joseph Breuer, e ele verifica que as expectativas humanas
ou seja, as expectativas terapêuticas que havíamos depositado no tratamento catártico, em estado hipnótico, não chegavam a cumprir-se inteiramente. E foi a partir aí dessa observação, desse descobrimento, que Freud decide abandonar a forma de tratamento das neuroses e dá início aos pilares da técnica da psicanálise ao introduzir justamente essa forma de tratamento, que é a associação livre, em que o paciente ele fala livremente de todos os seus traumas, de tudo aquilo que lhe sobrevém no momento ali para falar, né? Quando este é instruído a falar livremente tudo o que lhe vier à mente. E o analista vai mantendo aí essa atenção na fala do paciente, uma atenção flutuante, e que ele passa a conhecer o inconsciente, né? A conectar o seu inconsciente ao inconsciente do paciente. E a primeira vez que Freud vai analisar, ou seja, vai usar o termo psicanálise, é em 1896, em um texto intitulado A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, quando ele afirma: devo meus estudos a um novo método de psicanálise. O procedimento exploratório de Joseph Breuer é um pouco intricado, mas insubstituível. Tal a fertilidade que tem demonstrado para lançar luz sobre os obscuros caminhos da ideação inconsciente. Ao iluminar a vida inconsciente, Freud vê que por trás dos sintomas histéricos há um evento da vida sexual do sujeito. E um evento fenomenal ou fundamental para a história da psicanálise acontece no dia 21 de setembro de 1827, quando Freud ele faz uma carta e dirige essa carta ao seu amigo William Fliess. E ele diz o seguinte: não acredito mais em minha neurótica, ou seja, na teoria da sedução, onde afirmava que a neurose teria por origem um abuso sexual real. Segundo Peter Gay, o que fez Freud abandonar essa teoria foi o fato dele não conseguir completar nenhuma das suas análises. Em todas as situações, o pai, sem excluir o dele, teria de ser acusado de perversão. E, por fim, não há marca da realidade no inconsciente. Porém, ao rejeitar a teoria da sedução como uma explicação geral da origem das neuroses, Freud descobriu a teoria da sedução pela fantasia. Aí nós temos aí o livro A Publicação dos Sonhos, em 1990, em 1900, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, em 1901, a interpretação dos sonhos foi em 1900. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, em 1901. E 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905. E os xistes e sua relação com o inconsciente, em 1905. Freud lança a base da clínica e da teoria que fundamenta a psicanálise até o presente momento. E agora, o próximo passo era justamente assegurar para a psicanálise um lugar no mundo das ciências. E nós vemos aí Freud e suas ideias, que agora, porém, Freud não estava sozinho, já havia várias pessoas ao seu lado, Otto Rank, Max Graf, Max Eichhorn, Carlos Abraham, Ernest Jones, Sandor Ferenczi, Oscar Pfister, Louis Andreas Salomé, Jung. E nós vemos aí, no entanto, que Jung, nas palavras de Freud, seria o príncipe herdeiro da psicanálise e o primeiro a abandonar as suas fileiras.
E a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, que surgiu no outono de 1902, foi o primeiro grupo de pessoas, né, psicanalistas, que ali se reuniam em torno de Freud na Berggasse 19, famoso endereço de Viena, em que Freud viveu com a sua família, com o intuito de aprender, de praticar, de fazer divulgação da psicanálise. O tempo vai passando e foram criadas várias associações, com o apoio da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, e aí vão surgindo vários seminários, várias conferências, vários congressos. E a segunda metade do século XX é marcada pelo início da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, que aí afeta várias pessoas, né? Milhões e milhões de pessoas em toda a Europa foram atingidas ao redor do mundo. E ao atravessar a Primeira Grande Guerra, não foi realmente uma tarefa fácil, mas algo muito complicado. E Freud sobreviveu a esse período com muita firmeza, com muita segurança, muita seriedade e produção. Os pacientes desapareceram assim do seu consultório, filhos e amigos foram para o fronte de batalha e o ócio imposto pelas condições da época, que proporcionou-lhe tempo para produzir realmente a teoria psicanalítica. É justamente nesse contexto que surgem textos como a pulsão, o narcisismo, o inconsciente, o luto, a melancolia. E durante a década de 1920, a psicanálise vai ter assim, um avanço muito profundo. No entanto, fama, aprovação pública, depreciação e caricatura de Freud seriam, a partir de agora, temas comuns a serem tratados por Freud e por aquelas pessoas que estudavam, que estavam interessadas no assunto. Vale destacar que nessa época Berlim passa a ser o lugar onde todos os psicanalistas eles queriam realmente estar, inclusive mencionamos aqui Melanie Klein, que viria a ter grande importância no movimento da psicanálise. E dentro e fora do movimento psicanalítico, Freud ele tem uma importância muito grande sobre a análise leiga. Em 1926, Freud escreve um texto intitulado A Questão da Análise Leiga, mostrando que o Tribunal de Viena julgou ser um importante psicanalista chamado Theodor Hayek, que poderia praticar a psicanálise, já que este não era na realidade médico. E Hayek ganhou a causa e constituiu, praticando aí então a psicanálise. Dentro desse movimento, deste assunto, que não estava realmente bem resolvido, mas vários psicanalistas, principalmente dos Estados Unidos, eram contrários a pessoas que não eram formadas em medicina, né, que pudessem estar praticando a psicanálise. Então era realmente uma luta ferrenha, foi muito forte. E havia muita insistência por parte dos europeus e principalmente por Freud. As associações psicanalísticas dos Estados Unidos começaram então a ceder aí, a aceitar psicanalistas leigos, ou seja, aqueles que não eram realmente pessoas formadas em medicina. No entanto, em 1930, a psicanálise ela vai abarcando, ela vai avançando, inclusive no Brasil, que em 1937 recebe Adelaide Lucienhock, Berlim, 16 de outubro de 1896, e São Paulo, 29 de julho de 1930, como sua primeira psicanalista de data. E a partir então desse momento, o Brasil entra nesse universo clínico e na criação de institutos e sociedades psicanalistas. Freud, na realidade,
que começou como médico neurologista, ao entrar em contato com pacientes que sofriam de histeria, ao tentar, de alguma forma, de alguma maneira, amenizar o sofrimento dessas pessoas e entender a causa das doenças, né? Nós vemos aí que ele começa a descobrir o inconsciente, dando assim o primeiro passo em direção à psicanálise. E no final do século XIX, até os meados do século XX, Freud ele vai dedicando a sua vida, ele vai estudando, ele vai descobrindo cada vez mais. Aí ele constrói então os pilares dessa nova ciência, que se fundamenta no processo da descoberta do inconsciente, né? Ou seja, dos processos mentais do inconsciente, a teoria da resistência e da repressão, na teoria da sexualidade, aí entra o complexo de Édipo, bem como outras teorias, como pulsões, repetições e análise de transferência. É um assunto super importante, muito importante. Eu fiz psicanálise e a psicanálise mudou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida, né? E temos alguns benefícios. Eu tenho aqui de Walter Alves, quando ele fala sobre alguns benefícios da psicanálise, psicanalista, professor e fundador da NBPI, aí ele fala sobre esse autoconhecimento profundo. A psicanálise, ela nos convida a explorar as profundezas da nossa mente, revelando desejos, revelando medos, que muitas vezes estão lá armazenados, né? Estão fora da nossa consciência. Mas justamente é um processo de autodescoberta que nos permite a enxergar quem nós somos, como nós agimos e por que estamos agindo de determinada maneira. E como Freud destacou, trazer o conteúdo do inconsciente à consciência nos pode proporcionar alívio e clareza, porque nós vamos nos conhecendo. A psicanálise realmente ela cura. Então esse autoconhecimento profundo nós vamos tendo quando nós vamos descobrindo tudo isso que está lá armazenado no nosso inconsciente. Traumas, decepções e uma série de coisas. Também resolução de conflitos internos. Muitos dos nossos problemas, das nossas emoções e muito dos nossos comportamentos, nós vamos descobrir raízes profundíssimas lá no nosso passado, principalmente no período da infância. Eu sou especialista também em neuropsicopedagogia e o meu TCC foi justamente falando sobre a pedagogia sistêmica, um olhar diferenciador sobre o aluno. E na pedagogia sistêmica nós descobrimos todo o histórico. Eu não sou eu sou um conjunto dos meus antepassados. Todas as situações que eu vou descobrindo sobre mim, há uma soma, há uma somativa. Então, os conflitos internos que acontecem na nossa vida são resultados de situações, traumas, ou repressões, ou recalques, ou situações vivenciadas e elas estão armazenadas no inconsciente. A psicanálise, ela mexe com essa área, ela trabalha com essa área. E a psicanálise nos ajuda a identificar e a resolver esses conflitos internos. A história infantil é muito importante, é muito crucial para que nós possamos entender a normalidade que cada indivíduo conhece. Então vejam, nós temos aí a resolução de conflitos internos, bem como a promoção da individualidade, diferente de outras abordagens terapêuticas que podem nos pressionar, né, pressionar o indivíduo a se conformar com as normas sociais. A psicanálise, o que é que ela faz? Ela traz essa singularidade, ela valoriza a singularidade de cada pessoa. Somos indivíduos, somos pessoas diferentes. E ela promove um ambiente onde o paciente é aceito
por quem ele é, sem ter comparação a uma norma hipotética. Isso é muito essencial, isso é muito importante para o desenvolvimento de uma identidade autêntica, de uma identidade sólida, robusta e de uma segurança daquilo que nós somos. A psicanálise, ela traz muitos benefícios. Melhoria também das relações interpessoais. É um benefício muito significativo, pois esse outro benefício significativo da psicanálise é a melhoria dessas relações interpessoais e ao nós entendermos melhor as suas próprias motivações, os comportamentos, o paciente ou os pacientes, eles começam a desenvolver uma empatia bem melhor e compreender também o outro. Isso pode nos levar a relacionamentos saudáveis, relacionamentos prazerosos. A Lancet Psychiatry destaca que a psicanálise moderna, ela continua a evoluir. Há uma evolução muito grande. As pessoas estão cada vez mais interessadas pela psicanálise. E também o espaço para exploração livre. Na psicanálise, o paciente ele é levado a falar sobre o que é importante, né, para ele, sem haver imposições externas. É um espaço em que o paciente ele tem a liberdade de conversar livremente sobre questões profundas e muitas vezes negligenciadas, e essas percepções que estão lá dentro do inconsciente, elas vêm aflorar e facilita assim o processo terapêutico muito genuíno e muito eficaz. Quando nós usamos a técnica da associação livre, nós vamos perceber na vida do paciente que ele realmente se autoexplora, que ele vai falar, ele vai explorar aquilo que ele sente, né? A relação terapêutica duradoura, a terapia psicanalista, ela não é simplesmente um tempo. Quando nós passamos por aquela análise, essa análise tem uma significação muito real, muito forte. Isso significa que o paciente pode continuar o tratamento enquanto sentir que é benefício. Então isso dura muito tempo, é algo progressivo, é algo profundo, é algo gradual. E essa relação terapêutica, o paciente é baseada em confiança e no respeito mútuo. Temos então aí um outro benefício super importante, que é a aliança terapêutica. O terapeuta psicanalítico, ele atua como um aliado e o parceiro no processo terapêutico. Embora haja confrontos, o princípio norteador é sempre de apoiar, trazer colaboração, e essa aliança traz um fortalecimento muito grande, e o paciente ele vai superando os desafios emocionais, os traumas emocionais, ele passa a viver uma vida bem diferente. E além de tudo, um outro benefício é a transformação pessoal. Eu posso, na realidade, falar que a psicanálise me trouxe uma transformação pessoal muito, 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 muito forte. E a psicanálise, ela tem o poder de transformar vidas, porque ao enfrentar e resolver os conflitos internos, os pacientes frequentemente, eles experimentam uma sensação de liberdade, uma sensação e uma fluidez de uma vida realmente muito diferente. Portanto, nesse dia do psicanalista, eu quis trazer para vocês aqui algo muito profundo, algo muito real, porque a psicanálise ela tem uma importância muito forte. Ela é fundamental para os dias de hoje. Oferecer um espaço de escuta profunda em uma sociedade marcada pela aceleração, superexposição e imediatismo. Ela ajuda o indivíduo a compreender o inconsciente, a ressignificar traumas, a lidar com as novas formas do sofrimento psíquico e nos leva a desenvolvermos uma maior autonomia e autoconhecimento. No mundo contemporâneo, que está marcado aí por pressões da tecnologia, a prática psicanalítica, ela destaca-se por diversos motivos. Ela combate ao imediatismo.
em uma época em que tudo é muito rápido, tudo é muito descartável, a análise ela propõe uma prática, propõe uma pausa, né? É um exercício de reflexão onde o sujeito ele passa a olhar para a sua própria história, sem fórmulas mágicas ou respostas prontas. E a compreensão de novas angústias, a psicanálise fornece-nos ferramentas fundamentais para que nós possamos decifrar os impactos das redes sociais, da cultura de consumo e das crises globais na nossa subjetividade, ajudando-nos a lidar com fenômenos como a ansiedade e o esgotamento. Burnout, por exemplo. Eu passei por isso faz pouco tempo, passei por um psiquiatra, mas em uma autoavaliação eu recorri justamente à psicanálise. E também acesso ao inconsciente. Ela investiga desejos, medos, conflitos internos que guiam nossas ações sem que percebamos. Isso evita que as pessoas elas repitam padrões de sofrimento autodestrutivos ou destrutivos nos relacionamentos amorosos, familiares ou até mesmo profissionais. E a psicanálise ela nos ajuda a ressignificação de traumas. Através de fala e da associação livre, o paciente consegue elaborar dores do passado, dar um novo significado à vida, um novo sentido, promovendo um amadurecimento emocional muito forte. Depois, o autoconhecimento autêntico, diferente de abordagens focadas apenas no controle dos sintomas, a psicanálise busca descobrir a raiz do problema. Ela permite que a pessoa viva de uma forma mais alinhada aos seus desejos reais e não apenas correspondendo a expectativas externas. Em suma, terminando aqui, a psicanálise ela continua sendo uma ferramenta viva e essencial para cuidarmos da nossa saúde mental, promovendo a humanização e reflexão crítica em um mundo cada vez mais mecanizado. É uma importância muito grande, muito forte, que nós precisamos ver os vários benefícios que a psicanálise ela traz para a vida das pessoas. É um método que pode nos ajudar a viver com mais consciência, cuidando da nossa saúde mental, o que é muito importante, porque o ser humano está doente mentalmente, né, em todos os níveis da sociedade. Portanto, os 3 pilares fundamentais para a formação e prática de um psicanalista é conhecido como tripé psicanalítico: análise pessoal, observação clínica e estudos teóricos. Eles garantem que o analista tenha maturidade emocional, embasamento técnico e acompanhamento em seu trabalho. Nessa análise pessoal, é o pilar mais importante, onde o futuro analista ele passa pelo processo terapêutico como paciente. Eu passei por isso, para conhecer seus próprios conflitos e evitar que esses pontos cegos interfiram na escuta do paciente. Depois nós temos a supervisão clínica. O analista em formação discute os seus casos clínicos com um analista experiente, permitindo a reflexão sobre a prática e o manejo da transferência. E estudo teórico, um aprofundamento contínuo nas obras de Freud e outros autores psicanalistas ou psicanalíticos, porque são vários, fornecendo assim uma ferramenta ou ferramentas conceituais para entender o inconsciente. São vários teóricos, né? Além do tripé de formação, a prática psicanalítica sustenta-se em conceitos como o inconsciente, a transferência, que é a projeção de sentimentos do paciente no analista, e a repetição de padrões conforme definidos na Doctoralia. E o que nós podemos compreender na realidade é que esses pilares são super importantes
para que nós possamos entender a mente humana. Então, a psicanálise criada por Freud se sustenta em alguns pilares fundamentais que moldam sua teoria e prática, né? Nós temos o inconsciente. A mente humana é como um iceberg. A ponta invisível é o consciente, onde residem nossos pensamentos e sentimentos acessíveis. A maior parte está submersa, que é o inconsciente. É um depósito de desejos, de medos, de traumas, de lembranças reprimidas. E o inconsciente exerce uma influência poderosíssima sobre as nossas ações. Me compreendem? Sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. E a psicanálise ela busca trazer à tona todos esses conteúdos, né, inconscientes, para que possam ser analisados e compreendidos, permitidos e permitindo assim que o indivíduo lide com seus conflitos e que ele possa enfrentar uma vida mais saudável. Depois nós temos a transferência, que na relação terapêutica o paciente projeta no analista sentimentos e padrões de relacionamentos que são desenvolvidos através das experiências passadas, especialmente no histórico da infância. E a transferência ele permite que o paciente reviva o trabalho, reviva e trabalhe esses padrões, compreendendo como eles afetam os nossos relacionamentos, as nossas decisões. E o analista, por sua vez, analisa, né, analisa a transferência para a identificação desses conteúdos inconscientes e auxiliar o paciente no seu processo de um autoconhecimento. Aí nós temos também aqui o complexo de Édipo, que é um conjunto de sentimentos e desejos inconscientes que a criança desenvolve em relação aos pais, especialmente o pai, por volta dos 3 aos 5 anos de idade. Esse conflito aí ocorre numa admiração constante pelo pai, o ciúme e a competição pelo amor da mãe. E a forma como a criança lida com esse complexo influencia justamente na formação de sua personalidade e nos seus relacionamentos futuros. Aí nós temos a infância, instâncias psíquicas. A mente humana ela é estruturada por 3 instâncias, que é o id, que é a parte mais primitiva e instintiva, regida pelo princípio do prazer e por busca de satisfação imediata. Nós temos o ego, que é a parte racional, que medeia as demandas do id com a realidade, buscando satisfazer os desejos de forma socialmente aceitável. E o superego é a parte moral, que internaliza essas regras, essas normas sociais, atuando como uma espécie de consciência. Aí há um equilíbrio entre essas 3 instâncias que é muito fundamental para a saúde mental. Aí temos a teoria da sexualidade, que Freud revolucionou a forma de entender a sexualidade, mostrando que ela se manifesta desde a infância e não se restringe à relação sexual genital. A sexualidade abrange diversas formas de busca pelo prazer e afeto, como o oral, o anal, a fase fálica, e a forma como a criança vivencia sua sexualidade influencia sua personalidade e seus futuros relacionamentos. Uma coisa muito importante que nós vemos na psicanálise é a interpretação dos sonhos. Os sonhos são considerados manifestações do inconsciente, uma forma de expressão simbólica dos desejos, dos medos, dos conflitos reprimidos, e ao analisarmos esses sonhos, ao interpretarmos esses sonhos de forma simbólica, pode revelar conteúdos inconscientes importantes para o processo terapêutico. E por fim, a associação livre, que o paciente é incentivado a falar livremente sobre tudo aquilo que vem à mente dele, sem censura ou sem julgamento. E essa técnica permite que o inconsciente se manifeste, revelando conteúdos importantes na vida do indivíduo que podem ser analisados. E a resistência. Durante o processo terapêutico, o paciente
ele pode realmente apresentar uma grande resistência em falar sobre certos assuntos, sobre certas situações. A resistência é uma forma de defesa do próprio inconsciente, para evitar que conteúdos dolorosos venham perturbar outra vez. Mas o analista, ele trabalha com resistência para que o paciente possa superar essas defesas e para que ele possa acessar esses conteúdos que são importantes para o processo da cura. E pulsão vida e morte, Freud ele descreveu essas duas pulsões que é super fundamental para a saúde mental. E também a repetição, tendência inconsciente de repetir padrões de comportamentos e relacionamentos que aconteceram na infância, mesmo que sejam dolorosos. Temos a cartase também, que é a libertação das emoções reprimidas, que pode ocorrer durante a análise, durante o processo terapêutico, especialmente quando fala-se de traumas e conteúdos inconscientes. A cartase, ela proporciona um alívio muito forte, um alívio emocional muito grande. A abstinência também mantém uma postura neutra e distante, evitando influenciar o paciente com seus próprios valores e opiniões. Temos também a neutralidade, que permite que o indivíduo, que o paciente, sinta segurança ao explorar esses conteúdos, né? E a regra fundamental é que o paciente deve falar tudo o que lhe vier à mente, sem censura, sem omissão, sem julgamento. Aí temos aí essa regra fundamental que permite que o consciente venha manifestar livremente todas essas situações que estamos falando aqui. E o set terapêutico é um ambiente que deve ser um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, de muita confiança, permitindo que o paciente ele possa atuar livremente, que ele possa expressar-se de uma forma muito plena. E inclui, o setting terapêutico inclui o consultório do analista, a frequência e a duração das sessões, os honorários e outras questões que são necessárias, né? O tratamento é de um processo longo, não é a pouco prazo, a duração varia de acordo com cada caso, de acordo com os objetivos. E a ética e a prática da psicanálise é regida por princípios éticos, né, que garantem o bem-estar do paciente. A análise ela é mantida em sigilo, o analista é super sigiloso sobre as informações, e a formação de um psicanalista também é longa e rigorosa, incluindo estudos, nós estudamos a cada instante, a cada momento, e é isso aí, gente. Eu quis trazer para vocês, nesse dia do psicanalista, essas informações que eu acredito que foram necessárias. Você que vai assistir, aproveite bem. Beijo do Dr. Psicanalista Clínico Nelson Alves de Andrade.